Preparem seus bolsos porque amanhã a bolsa volta de 2 dias de feriado e deve abrir em forte queda, se seguir o que aconteceu com as ações brasileiras ontem e hoje lá nos Estados Unidos, as ADRs, né? Então, como a bolsa estava fechada, ela deve somar essas duas quedas na abertura amanhã do pregão, isso se nada mudar até amanhã, obviamente, né? Antes de vermos como estão as quedas das ações brasileiras, vamos entender o que está acontecendo desde ontem e hoje, né? Ontem o Trump foi lá e anunciou a tarifa para o México, Estados Unidos e aumentou o imposto ali para a China também. Vamos dar uma olhada. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. On the tariffs, is there any room left for Canada and Mexico to make a deal before midnight? And should we expect those Chinese tariffs, the extra 10%, to take effect No room tomorrow? left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Consider anything. And Argentina, I think he's great, by the way. I think he's a great leader. He's doing a great job. He's doing a fantastic job. Brought it back from oblivion. Yeah, we'll look at things. We're looking at the UK with things. It doesn't have to be tariffs, but tariffs are easy, they're fast, they're efficient, and they bring fairness. E além dos Estados Unidos colocar impostos no México e no Canadá de 25%, ele aumentou a tarifa da China de 10% para 20%. Então as tarifas ficaram ainda maiores ali. E olha só, são países que existem bastante negociações ali com os Estados Unidos. A gente vê que o saldo da balança comercial entre Estados Unidos e China é bem deficitário ali para os Estados Unidos, né? 267 bilhões. Com o México é 156 bilhões negativo, também é bastante déficit, e contra o Canadá 55,2 bilhões. Então é bem deficitário. Eu não concordo da forma como o Trump fala, né? Costuma falar que está subsidiando esses países, o que não tem nexo, né? Se existe importação desses países é porque não tem produto interno suficiente, na maioria das vezes, né? Então não é simples assim, né? Não está subsidiando nada, é só a dinâmica do mercado. Vai ter países que você vai ter superávit, outros você vai ter déficit, né? Faz parte isso. De qualquer forma, ele também coloca isso aqui na culpa do fentanil, que esses países não estão colaborando ali, está ingressando fentanil nos Estados Unidos, aí está morrendo um monte de gente. Enfim, essa parte eu não posso opinar, né? Mas eu imagino que contra o México possa fazer algum sentido. Não sei se os demais países possa fazer sentido, né? Mas enfim, essa parte das drogas ali não tem muito como eu comentar. Tem como eu comentar a parte econômica, ao qual não faz sentido. Você não consegue colocar uma solução tão simples assim de colocar impostos e automaticamente a produção interna vai aumentar. Não é assim que funciona, né? Não existe solução simples. Então o que está acontecendo é o seguinte: redução de imposto interno é o que ele vai fazer e isso pode acabar no primeiro momento causando mais déficit, né? Depende de como ele vai fazer ali. Só que como ele colocou o imposto de cara bem alto, 25% Canadá e México, 20% China, exceção alguns produtos que ficou 10% ali como petróleo, né, gás e tal. Enfim, ele colocou um imposto muito forte, ele vai ter que diminuir o imposto aqui consideravelmente também para incentivar, né? E aí você acaba deixando mais séria a situação do déficit, né? Enquanto você colocar mais imposto na importação, vai gerar mais inflação. Esse produto não vai ser produzido da noite para o dia. Mesmo que você coloque em situação muito bacana ali para desenvolver esses produtos internamente nos Estados Unidos, ainda assim não é da noite para o dia, né? Eu não posso chegar lá hoje e começar amanhã já estou minerando ali e tudo, mas não é assim, né? Então assim, vai gerar uma inflação, pode gerar uma pressão também no déficit, porque redução de impostos tem que ser bem calculada ali, né? E tem a parte da reação dos países, né, que já estão reagindo colocando impostos. Isso aqui vai gerar menos exportação, teoricamente, se ele não conseguir destinar para outros países, né, o que provavelmente vai gerar mais déficit ali. O lado positivo é que ele ali junto com o Elon Musk estão buscando trazer eficiência do governo. Então eles estão ali buscando várias frentes para reduzir o custo público do país. Isso sim tende a ser bastante positivo, né? O problema é que eles estão colocando essas medidas juntas aqui que atrapalham.
Então o primeiro país a responder foi o Canadá. Já ontem mesmo eles anunciaram a retaliação, logo após o presidente dos Estados Unidos anunciar a tarifa de 25% sobre importações, eles já colocaram ali novas taxas. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, eu não sei como é que se fala esse nome, afirmou que o país iria impor tarifa de 25% sobre os 155 bilhões em produtos dos Estados Unidos. Segundo o Justin, parte dessas medidas entraria em vigor já nesta terça-feira, enquanto o restante passaria a valer num prazo de 21 dias. Nossas tarifas permanecerão em vigor até que a ação comercial dos Estados Unidos seja retirada. Caso as tarifas dos Estados Unidos não cessem, estamos em discussões ativas e contínuas com províncias e territórios para buscar diversas medidas não tarifárias. Então, eles ainda têm aqui a esperança de que isso aqui seja resolvido, mas está um pouco complexo esse caso, né? Depois foi a vez da China. A China não só impôs tarifas novas, depois foi a vez da China, que impôs tarifas de 10% a 15% sobre exportações agrícolas dos Estados Unidos, como também anunciou novas restrições de exportação e investimentos de 25 empresas dos Estados Unidos por motivos de segurança nacional, né? Então essa resposta aqui pode ser benéfica para o Brasil, tá? Porque ele está colocando impostos sobre exportações de produtos agrícolas dos Estados Unidos, e a China vai buscar outros países para comprar isso aqui, e pode ser o Brasil uma das fontes onde eles vão buscar esses produtos, né? E não necessariamente também possa ser bom para o Brasil aqui em termos de inflação, né? Porque se num primeiro momento o pessoal começar a exportar muito, talvez falte um pouco internamente, né? Mas de qualquer forma, de médio prazo a longo prazo, isso aqui tende a ser positivo, né? Então, segundo a China, frango, trigo, milho, algodão terão taxa adicional de 15%, enquanto soja, sorgo, carne suína, carne bovina, produtos aquáticos, frutas, vegetais, laticínios terão uma tarifa de 10%. Então, o problema é que isso aqui não é nada agradável também para a China, que está taxando produtos agrícolas, né? Então, assim, essa dinâmica aqui China e Estados Unidos, a China acaba, na minha visão, assim, um pouco pior para ela, né? Mais sensível o lado dela. Mas, enfim, ela coloca aqui como resposta. E aí ela vai buscar provavelmente os produtos de outros países. Tentar exercer pressão extrema sobre a China é um erro de cálculo, é um engano, disse o ministro das Relações Exteriores da China. E aí a China ainda aproveita para fazer uma bagunça que não tem nada a ver, mas eles já colocam na história, adicionando 15 empresas norte-americanas à lista de controle de exportação, que proíbe empresas chinesas a fornecer tecnologias de uso duplo a empresas dos Estados Unidos, e colocou 10 empresas americanas em sua lista de entidades não confiáveis por venderem armas a Taiwan. Olha só, então ele já começa a mostrar outras questões, já aproveitar essa bagunça para já fazer uma politicagem aqui. Enfim, né? Isso aqui tende a ser negativo para o mundo inteiro, essas bagunças que estão acontecendo entre países tão importantes como esses. E hoje o México também respondeu dizendo que vai colocar tarifas aqui nos Estados Unidos, né? Diz que não há razão, fundamento ou justificativa para apoiar essa decisão que afetará nosso povo e nossas nações. Ninguém ganha com essa decisão. O Warren Buffett comentou que tarifas, até certo ponto, são um ato de guerra, e disse que não é a fada do dente que paga as tarifas, e quando se trata de economia, sempre tem que se perguntar e depois, quem vai pagar essas contas, né? E óbvio que na conclusão, quem vai pagar essa conta acaba sendo o consumidor. Dentre os itens que já pode ter impacto na inflação americana, destacaria 2 deles: os carros, que várias peças de veículos passam aqui entre Canadá e México, tá? E o preço de moradia, né? Principalmente ali por conta das madeiras que vêm muito do Canadá. Segundo Trump, os Estados Unidos têm condição de produzir a sua própria madeira, mas é aquilo que eu disse para vocês, né? Não é da noite para o dia que isso acontece. E isso tende a impactar a inflação. Quando a gente espera inflação maior, nós esperamos taxas de juros altas por mais tempo, de repente até subindo. Vamos ver então as expectativas, como é que ficaram aqui. E olha só que curioso, pegando a reunião do dia 18/6, por exemplo, que é onde o pessoal já começava a esperar uma queda da taxa de juros americana, nós temos aqui, olha só, 30,8% na semana passada achando que ia manter os juros ali em 4,5%, sendo que agora diminuiu até a quantidade dessas pessoas. Talvez eles esperassem algo ainda pior, ou talvez porque o efeito vai acontecer mais para frente. Então, isso ainda está na mesa, né? Pode ser que num primeiro momento até caia a taxa de juros, mas com a inflação pressionando, volte a subir mais para frente, ou simplesmente pare de cair
na sequência lá para frente. Então, isso aqui pode ainda causar efeitos adversos sim na economia. Afinal, é nítido que isso deve impactar a inflação, o próprio Buffett está falando isso. Mas olha só que curioso, o índice de ações brasileiras nos Estados Unidos abriu com uma forte queda e foi reduzindo, agora está até no levemente positivo, no 0 a 0, vamos falar aqui. Então, é esperado amanhã volatilidade, né? Porque tem ações que estão caindo, a gente pode ver aqui, por exemplo, a Gerdau subindo, enquanto outra empresa de aço está aqui despencando, né? A Uzi Minas caindo 10,9%. Então, vai ser um dia de volatilidade amanhã. A Engie subindo 6% aqui. Vamos ver como é que vai comportar-se amanhã as ações da Bolsa. Lembrando que se você procura uma corretora completa e totalmente livre de taxas, eu utilizo a CoinFury aqui. Ó. Eu posso comprar Bitcoin por ela, posso comprar ações brasileiras, até mesmo as ADRs também, se eu quiser, listadas lá nos Estados Unidos. Posso comprar o S&P 500 e outras ações americanas, de várias ações do mundo todo, e ainda tenho como deixar o dinheiro rendendo ali 0,5% a mais da taxa de juros americana. Então a minha reserva de oportunidade está ali, rendendo 3,64 todos os dias, rende diariamente, né, proporcional ali aos 5% ao ano. E uma pergunta que muitos me fazem é sobre as garantias da CoinFury. Ela é licenciada pela FCA do Reino Unido e com isso você está protegido até 85 mil libras, caso porventura fosse acontecer algum problema ali. Na hora de abrir sua conta na CoinFury, utilize o meu código de convite TOPACOINS e concorra a ganhar até $250 em ações do Banco do Brasil. Condições na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo. Valeu!